Boa noite, meu nome é Bruna, eu sou estudante de Engenharia Civil. Eu estou no 5º semestre. A minha dupla é o Ângelo Alexandre e hoje iremos apresentar o caderno técnico de estradas, vias e transportes. No primeiro slide, temos a planta de situação do aeroporto, onde mostra a situação do terreno, né? No caso, mostra detalhadamente onde fica a pista, o terminal de passageiro, o pátio da aeronave, viaduto e rodovia. Escolhemos o local para a implantação do terreno na cidade de Campos dos Goytacazes. Ela fica no Rio de Janeiro, na rodovia Campos Vitória. Uma das razões para a gente ter escolhido essa área é que ele é um terreno com planície adequada e fácil de manusear para construção. Vai ser necessária uma pequena quantidade de aterro, mas nada que dificultaria. Goytacazes é uma cidade petrolífera, no qual atualmente tem a capacidade de suportar 1.200 passageiros por dia. A expansão do aeroporto beneficiaria também as cidades ao redor, pois assim suportaria um maior número de pessoas indo e vindo de todos os locais do país. Realizamos o estudo do relevo, onde na imagem 2, 3 e 4 a gente consegue ver as serras, colinas e maciços e a feição geomorfológica. A velocidade média de Campo de Goytacazes ela é de 15,2 por hora. Em outubro, onde tem os registros com os ventos mais fortes, que chegam até 17,8 km por hora, e em abril, um dos registros mais baixos, que possui 12,8 km por hora, ali, mais ou menos na média. As velocidades do vento. Fizemos o levantamento dos impactos gerados na construção de um aeroporto, e dentre eles estão a poluição sonora, a poluição atmosférica, a poluição do solo e da água, problema ambiental causado por acidentes aeronáuticos e dentre outros. Só que assim, contudo, é importante assinalar que apesar de o termo impacto ser comumente aplicado de maneira pejorativa, ele pode ser positivo ou negativo. Vocês vão ver na tabela a seguir as observações. Como exemplo, a frequência de temporalidade. Ela pode ser contínua, descontínua, tudo depende da época do ano. Temos o levantamento do estudo hidrológico do aeroporto. E aqui temos a cota de compensação, onde a gente consegue ver o nível que se encontrava o terreno. A nossa cota de compensação deu 10,64. Aqui a gente consegue ver o corte transversal do viaduto, o corte longitudinal do viaduto, a vista transversal do viaduto em 3D, no caso em SketchUp, a vista longitudinal e a perspectiva do viaduto. Aqui a gente tem o corte do terreno para o cálculo de corte e aterro, no caso nós pegamos 4 áreas. Aqui a gente fez o cálculo separadamente de cada área para sabermos a quantidade total de quanto teríamos que tirar e aterrar. Aqui no caso, somando as 4 áreas dos terrenos, o total de corte teríamos que tirar 14,84 metros quadrados e de aterro 32,28 metros quadrados. Aqui temos o corte do acostamento da rodovia, a norma de acostamentos, das sarjetas também. Aqui a gente tem a rodovia retilínea com curva e acostamento. A fórmula da inclinação da rodovia, no caso, deu 0,7 metros. E a fórmula da inclinação do acostamento deu 0,12 metros. O dimensionamento das longarinas do viaduto, o corte A da longarina, o corte B da longarina. Aqui temos o cálculo da carga móvel, acidental e peso próprio da laje, onde ele mostra o peso dos pedestres, carga acidental, tabuleiro, concreto, entre outros. Aqui temos o cálculo do guarda-rodas. Aqui a gente colocou os critérios, né, de classificação de rodovia. A nossa se encaixa na classificação IB, que no caso seria a pista simples. Aqui a gente tem o projeto executivo já com a nossa classificação de pista implantada. Temos o corte A da seção transversal, o corte B da seção longitudinal, a planta baixa do viaduto,
O cálculo da longarina de extremidade, que o total deu 65,62 toneladas-forças. O cálculo da longarina central, que o total deu 2.304 toneladas-forças. E o peso próprio da transversina, que o nosso total deu 115,13 toneladas-forças. Aqui iniciamos o caderno técnico do segundo trimestre. Temos o cálculo e parâmetros das rodovias e o cálculo do ângulo central radiano, o cálculo do comprimento da transição, cálculo da tangente total, o desenvolvimento da curva, o cálculo das estacas, o estaqueamento da rodovia junto com a classe, as estacas na curva. Aqui temos a legenda com dimensões da PPD, o projeto da PPD, dimensionamentos da pista de pouso e decolagem. Temos o dimensionamento da pista de táxi, o dimensionamento do pátio das aeronaves. A nossa aeronave é a A320. Aqui tem as dimensões, a capacidade e o desempenho da aeronave, pista do pouso e decolagem, os afastamentos mínimos entre a roda. Aqui temos a curva da pista de táxi, o dimensionamento da pista de táxi, o stopway e o clearway. Temos os valores de raio limite. Aqui a gente tem o cálculo da superelevação recomendada, que a nossa deu 8%. Aqui temos a distribuição da superelevação, que deu 24,40, que é a distância entre SN e TS. Aqui temos as estacas na curva, o cálculo da distância entre SN e E32, o trecho TS-SC, o cálculo das distâncias TS-SC, a superlargura e o cálculo do gabarito devido à trajetória em curva GCM. Temos o cálculo de deslocamento em curva, a largura adicional, que no caso é a folga dinâmica, a superlargura, o projeto das curvas. Boa noite, me chamo Ângelo Alexandre de Deus, aluno de Engenharia Civil, quinto semestre. Dando continuidade. Peso do impacto gerado com a execução do aeroporto, criamos um plano de ação 5W2H, o RIMA, Relatório de Impacto Ambiental. Nele mostramos as soluções para o impacto negativo, como por exemplo a diminuição da poluição sonora, replantio de árvore para recuperação de nascentes, construção de uma ETA e uma ETE para tratamento de águas e esgotos do aeroporto, proteção da fauna local. E aqui temos a pista de pouso e decolagem, projeto aeroportuário da planta baixa, da planta superior mezanino, corte BB, corte AA, fachada frontal, implantação e estacionamento do aeroporto, projeto aeroportuário PPD, o projeto da biruta, que serve para orientar os pilotos na aterrissagem e decolagem e indicar o deslocamento do vento, e o dimensionamento do aeroporto, com área total de 2.473 metros quadrados, quantidade de pessoas que passaram por dia, total de 2.650 pessoas, estacionamento com capacidade de 50 veículos, nele vai ter o saguão de embarque e desembarque, com check-in, pré-embarque, vistoria de passaporte, restituição de bagagem, sanitário masculino e feminino e deficientes. Lojas, restaurantes, cafeteria, Polícia Federal, área de vistoria de segurança e balcões para atendimento. Aí aqui tem o check-in do aeroporto doméstico, as capacidades, fila de atendimento, as metragens da restrição de bagagem, vistoria de passaporte e dimensionamento do sanitário e os balcões de atendimento, todos dimensionados
tempo médio de atendimento e processamento.